Aí. Atos 16, versos de 1 a 5, a gente acabou de ver algumas coisas muito interessantes. Eu botei aqui por título: nome, crescimento e testemunho. Todos nós recebemos um nome, né, assim que nascemos, alguns recebem ainda no ventre. Todos nós crescemos, senão nós não estaríamos aqui, mas poucos de nós nos tornamos relevantes para as outras pessoas. Poucos de nós nos tornamos relevantes para Deus ou para a comunidade, para o mundo em geral. Primeira coisa que eu queria pensar é que o nosso testemunho fala muito alto, ou fala mais alto do que as nossas palavras. Você pode até dizer assim: meu nome é tal, mas as pessoas vão sempre te caracterizar pelo aquilo que você parece ser ou pelo aquilo que você faz. Ou seja, ele fala o nome da senhora aí, da mãe de Timóteo? Não, fala que é uma mulher judia e de bom testemunho, ou crente, né? Judia convertida. Quando as pessoas olham para mim e para você, o que elas dizem? Essa daí é uma pontinho. Por isso que eu escrevi: o nosso testemunho às vezes fala muito mais alto. A pessoa fala: eu não sou pão duro. Aí você chega para ela: pô, paga um refrigerante aí. O que acontece? Às vezes você não precisa nem provar para a pessoa, como eu estou falando agora, quem ela é, mas as suas ações já demonstram para ela o que ela é, o que ela representa para o mundo. Agora, seguindo, Timóteo também é outro que o apóstolo fala o que dele? Timóteo tem o seu testemunho evidenciado por outras pessoas. Não é alguém que está passando por uma dificuldade e o outro fala assim: coitadinha ali, né, tá com um problema, tá com dificuldade. Não, muitas pessoas falavam ou falaram o que de Timóteo? Bem, Timóteo é um cara maneiro, precisei de uma força, precisei de um cara solidário, um cara crente, que prega a palavra. E qual foi o resultado disso? Ele foi convidado a viajar pelo mundo, né, da época com o apóstolo Paulo, fazendo o quê? Pregando a palavra de Deus, ensinando, como a gente vê nos últimos versículos, abençoando as outras igrejas. Então eu pergunto: qual será o nosso legado? Será que a gente veio a esse mundo para comer, beber, fazer o número 1 e o número 2? E até rimou, né? Porque o beber é líquido, né? E comer é sólido. E o número 1 é líquido. Passa. Mas o que você vai deixar de legado para o mundo que você veio? Você está no mundo só a passeio ou você veio construir alguma coisa? Esses últimos momentos da minha vida eu tenho pensado muito nisso, sabe? Eu quero mais do que plantar alguma coisa para mim comer, eu quero plantar alguma coisa para ficar para as outras gerações, sabe? Alguém já disse que você precisa plantar um livro, fazer um filho. Não, ao contrário, né? Fazer um filho, plantar uma árvore e escrever um livro. Você já fez alguma dessas coisas? Então está na hora. Você já escreveu um livro? Então está na hora de pensar em plantar uma árvore e escrever um livro, porque são coisas que vão ficar para a eternidade. Seguindo, ele fala que Paulo circuncidou o outro. Por quê? Eu coloquei aqui: circuncidou para testemunho. Em alguns momentos das nossas vidas a gente vai precisar fazer coisas só para que os outros vejam. Sabe, os outros precisam ver em nós algumas atitudes, vamos dizer assim, santas, no sentido de diferentes, de separadas, para que eles acreditem em quem nós somos diante de Deus. Paulo chega para o cara e fala assim: vem cá que a gente vai ter que dar um cortezinho aí no Bilal, só para os outros ver que você é homem de verdade. Em outras palavras, para dizer que você é homem de Deus, porque naquela época eles tinham essa interpretação: só é de Deus quem é circuncidado, né? A gente já estudou bastante isso aqui. E aí, né, Timóteo demonstra mais o que, além
do seu temor para Deus? A coragem, né? Eu não sei se o outro ali já pulou, né? Tá maluco e tal. Eu também não sei se eu ia colocar a prova, né? Ainda bem que esse tempo já passou. Mas às vezes a gente vai precisar fazer algumas coisas só para que os outros vejam que nós temos coragem, sabe? De chegar e falar, não, é isso. E é assim porque eu quero assim. Porque eu vou fazer assim. Os outros esperam de nós, geralmente, o sacrifício. Ninguém espera que você vai vencer na vida à toa. As pessoas esperam assim, por exemplo, se amanhã ou depois você aparecer cheio de dinheiro, vão dizer o que logo de você? É ladrão, né? Ninguém quer saber se você ganhou, né? Se você herdou alguma coisa. As pessoas logo te crucificam, porque elas acham que nós precisamos sim ser sacrificados e acham que tudo tem que ser com suor e na maioria das vezes com lágrimas. E aí eu pergunto, qual tem sido o seu sacrifício? Será que você é mais um que vai com as outras, como algumas pessoas dizem, ou você realmente tem feito a diferença? Você tem sacrificado, vamos dizer, algumas vontades carnais, alguns passeios tenebrosos, né, por lugares distantes, ou você tem se deixado levar com os demais? E por último, crescimento mediante a fé. A gente só vai crescer espiritualmente a partir do momento que nós tomarmos decisões pela fé. Tá? Pela fé Deus vai fazer, pela fé eu vou fazer porque Deus quer que eu faça. Pela fé eu sei que eu posso fazer isso mediante a força do Senhor. Muitas igrejas hoje em dia, elas crescem por conta de um método. Alguém fala assim, vamos lá, faz assim que vai dar certo. E muita gente vai e segue a cartilha e acaba que dá certo mesmo. Mas muitas pessoas dessas igrejas estão ali por conta de um líder, por conta de um método e não por conta de Cristo, né? Muitas pessoas idolatram o padre, o bispo, o apóstolo, o pastor, a pastora, e muitas dessas pessoas perderam o foco da sua própria vida, do que ela deveria crescer, do qual o seu crescimento espiritual, qual o tamanho da sua fé. Se o pastor falar, eu expliquei para as crianças hoje, se o pastor falar assim, faça isso, a pessoa faz, mas se a Bíblia está dizendo assim, você não pode fazer isso, ela vai ainda perguntar para o pastor. E aí se o pastor falar que sim, ela fala o quê? Não, meu pastor me abençoou, me deu a bênção. A Igreja Católica é assim, a palavra de Deus ela é equiparada à palavra do Papa. Se está escrito na Bíblia uma coisa e o Papa falar outra, os católicos seguem o que o Papa está falando, porque as duas coisas têm o mesmo peso. Papa é o Deus na terra, é o representante de Deus na terra. E aí eu faço mais uma pergunta, qual a motivação do seu serviço na casa do Senhor, do seu serviço de testemunho, né? Quando a gente ajuda alguém a subir no ônibus, carregar uma bolsa, antigamente no morro tinha muita questão de carregar água, hoje não tem mais, né? Mas antigamente tinha que subir, né? Já até usei aquele negócio tipo uma gangorra, né? Que tu bota uma lata de um lado, outra lata do outro e e o lombo depois fica todo assado, aquela madeira. Tinha uns que botavam ainda uma espuma, mas mesmo assim. Mas qual o seu serviço para Deus? Porque às vezes a gente precisa fazer por um irmão, fazer por uma viúva, por um órfão ou por algumas crianças, aquilo que nós queremos fazer para Deus através dessas pessoas. Termino falando o seguinte: sacrifício vivo no serviço hoje gera um testemunho eterno. Seja lá o que você faz por uma criança hoje, quando ela estiver grande, ela vai falar assim, não, Natan é um negão assim, que todo fortão, igual o irmão dele, não sei se ele vai ficar igual ao irmão dele, mas é um negão assim, mas ele passava aqui todo dia, antes de ir para a igreja, e me levava para a igreja, e graças a Deus pela vida do Natan,
que ele me levou para a igreja. Não, Natanael, um garoto direito, estava subindo com as bolsas, trouxe as bolsas, não me cobrou, nem me pediu água, que geralmente a gente leva as bolsas, chega lá, pô, me dá um copo d'água. Mas o Natanael não, Natanael trouxe as bolsas e nem água ele pediu, e ainda falou para Deus me abençoar. A vida é curta demais para nós sermos pequenos. A gente não pode passar por esse mundo como se nós nunca tivéssemos existido. As pessoas precisam lembrar de nós, sabe? Primeiro como servo do Senhor, como filhos de Deus, e depois como seres humanos, que seja lá, escrevemos um livro, plantamos uma árvore e fizemos um filho, ou que não fizemos nada disso, mas fizemos alguma coisa pelo menos para uma pessoa. Só morremos quando nós somos esquecidos, quando as pessoas nunca mais lembrarem de nós, é que nós verdadeiramente morremos, de fato. Porque enquanto as pessoas lembrassem, não, quem me batizou foi o pastor Wagner, não, eu fui para a igreja, eu comecei com o pastor Wagner, ainda que eu já esteja muito tempo enterrado, mas o meu testemunho para a glória de Deus é estar vivendo, e aí que cada um de nós possamos refletir nisso e produzir para o nosso bem, para o bem do reino de Deus e para que o mundo veja em nós a luz de Jesus.